Como somos impacientes? Por que somos impacientes? Por que queremos tudo tão depressa? Por que tanto imediatismo? O que Deus quer de nós no tempo que nos é dado? Para responder essas perguntas, primeiro vamos entender por que somos impacientes. A impaciência humana pode ter raízes profundas na nossa própria natureza. Nós somos seres movidos por necessidades, desejos e a busca incessante por resultados, muitas vezes imediatos. Evolutivamente, a impaciência pode ter sido vantajosa em situações de sobrevivência, ajudando-nos a agir rapidamente ou buscar soluções imediatas para problemas urgentes, como a fome. No mundo moderno, com a tecnologia acelerando o nosso acesso à informação e às coisas, a expectativa de velocidade e gratificação instantânea tornou-se quase uma norma. Isso também pode gerar frustração quando enfrentamos atrasos ou situações fora do nosso controle. Por outro lado, a impaciência pode ser um sinal de desconforto com o presente ou uma antecipação do futuro. Santo Agostinho disse: "A felicidade é continuar desejando aquilo que possuímos." De certo modo, isso significa que a felicidade está em desejar fazer a mesma coisa todos os dias. É em ter uma rotina, um hábito claro e bem definido em que você realiza seus propósitos aqui na Terra, seja ajudando alguém através do seu trabalho ou criando artes e histórias que serão eternizadas na humanidade. A busca por um sucesso rápido, como na viralização de um conteúdo seu na internet da noite para o dia, pode ser também o pior veneno. Quantos famosos do passado ou da própria internet chegaram à fama e à riqueza rapidamente para se perder em drogas e mundos de ansiedade e depressão? No final, tudo se trata sobre a jornada e não sobre a chegada. Você precisa estar já em um fluxo constante de movimento, gerando energia através de hábitos e produção para chegar em resultados de uma forma clara e consistente. Uma clara maldição dos intelectuais e racionais, como eu mesmo me identifico, é que planejamos demais. Fazemos todo um plano de execução e sentimos como se estivéssemos avançando, e na hora de fato executar, acabamos por procrastinar ou achar que falta algum nível de recurso para começar. O grande problema é que para o nosso cérebro, o gasto de energia planejando é considerado um avanço do mesmo modo. Mas você não está percorrendo nenhuma trilha, nem coletando nenhum dado, tomando nenhuma ação, atitude sobre se está trilhando o caminho certo ou não. Isso só terá no meio da estrada conforme executa e não planeja. Com esse vídeo em si. Nesse momento do canal, estou testando vários tipos de edição e abordagens nos vídeos. Ainda não sei o que vai dar certo, e essa, de certa forma, é a beleza da coisa. É preciso abrir mão do perfeccionismo e começar a fazer. E acredite, para mim é muito difícil fazer isso. Eu idealizei o Power Hurt, meu livro, ainda na faculdade. Já fazem 10 anos e eu ainda não terminei. Estou agora avançando para terminar o segundo livro de 3 ou 4, porque achava que nunca estava bom o bastante. E a insegurança de não saber onde isso vai dar acaba me paralisando, achando que se estiver perfeito no final vai valer a pena. Mas não existe isso. O perfeccionismo vai contra Deus, pois só Ele é perfeito. Ficar horas e horas além do necessário, ou pior, procrastinar algo infinitamente porque nunca está bom o suficiente, nunca está pronto. Sempre tenho que melhorar, é um pecado contra si mesmo. Um projeto, uma ideia, um sonho são objetivos que devem ser concretizados. Isso significa virem ao mundo, não importa se perfeitos ou imperfeitos. Aliás, muitas das grandes obras têm pequenas imperfeições aos olhos do Criador, mas que ninguém nota a não ser Ele mesmo, porque as demais pessoas estão muito mais focadas nas belezas, na parte que deu certo, do que nos defeitos que seu Criador observa, como o próprio Deus faz conosco. De certo modo, isso vale para mim. Deixei uma década inteira um projeto inacabado, mas que hoje sei que não vou conseguir seguir adiante na minha vida enquanto não finalizar esse projeto do modo que ele foi inicialmente pensado e planejado. Não importa o resultado dele perante o mundo, o que importa é ele estar lá concretizado, para eu saber que sou capaz e então seguir para o próximo projeto, o próximo sonho, a próxima ideia, que quem sabe executarei ainda melhor, de modo ainda mais grandioso, e assim aos poucos cada obra vira um tijolinho na grande obra que você está construindo para a sua vida. No futuro, quando a maioria dos tijolinhos estiverem postos,
aquela obra que você julgava imperfeita vai parecer estar exatamente onde deveria, e vai fazer muito sentido ela ter sido julgada finalizada naquele momento, pois olhando para o todo, era apenas um tijolinho necessário para a base de algo muito maior. Cada palavra, cada frase, cada página e cada livro vão estar exatamente onde deveriam, assim como cada vídeo. E daí que eu gastei 3 horas fazendo um vídeo de 6 minutos que menos de 10 pessoas viram? Isso só me ensinou que não é esse tipo de conteúdo que devo persistir. Eu sei que é difícil, que todo dia dói insistir em um projeto que muitas vezes você julga não ser bom o suficiente, mas o melhor é finalizar o quanto antes e partir para o próximo, liberando espaço na sua mente e na sua vida. Então não desista. Eu também não vou desistir. E assim aumentamos nossa liberdade, pois deixamos de ser escravos de projetos inacabados, não executados e não compartilhados com o mundo. Esse é o canal Homem da Mega Beta. Aqui trago ensaios sobre a vida, sobre liberdade e essência com Cristo. Se quiser saber mais sobre mim e meu livro, os links estarão na descrição. Até a próxima e se inscreva aqui no canal para nos ajudar. Um abraço. Já sentiu um vazio no peito? Já se perguntou o que é ser livre? Seres de outras raças estão sendo caçados pelo governo durante sua busca por refúgio no continente dos humanos. Enquanto isso, Ryan Hart, um garoto que passou sua adolescência jogando videogames e fugindo de garotas, anseia preencher o crescente vazio em seu peito. Um dia seu caminho cruza com o de Olexia, uma garota mercenária que vive nas fronteiras lutando pela liberdade de todos os seres, fazendo uso dos misteriosos poderes da alma. Guiado por seu sonho ou desejo, Ryan começa uma jornada para descobrir os segredos da alma, a qual ele não esperava revelar tanto sobre seu próprio coração. A jornada no seu coração pela sua alma começa hoje. Leia Power Heart. Mais informações na descrição desse vídeo.